Bom, me chamo Luiz Carlos do oitavo ano B e vou falar sobre órgãos da planta. E logo em seguida vou passar para o próximo assunto. Apesar da diferença de tamanhos e formas das plantas, as plantas podem apresentar raízes, caules e folhas, que também podem ser chamados de órgãos vegetativos da planta, que é necessário para distribuição de nutrientes entre a planta e fundamental para mantê-la viva. Bom, agora eu vou falar sobre a reprodução sexuada das plantas. Reprodução sexuada das plantas envolve a geração de gametas masculinos e femininos, onde cada um fica com a metade dos genes do organismo, que também depende da fertilização ou fecundação, que é o encontro de gametas masculinos e femininos e a reunião de materiais genéticos dos dois. Oi, eu sou o Rogério e eu vou falar agora sobre a reprodução sexual das plantas. Elas conseguem gerar outros indivíduos através de sua reprodução assexual. E é por causa disso, esses outros indivíduos eles acabam surgindo com o seu material genético igual aos que o originalizou. Um exemplo disso é o bambu. Ele ilustra bem a reprodução assexuada das plantas, porque um só indivíduo de bambu consegue gerar outros brotos que, eventualmente, dependendo da situação favorável ou não, conseguem gerar uma floresta nova. A capacidade de reprodução assexual das plantas é de grande ajuda para a obtenção de muda tanto para a agricultura quanto a jardinagem. Assim, existem técnicas que são usadas para propiciar a reprodução assexual de plantas, que são elas a divisão de touceira e estaquia e encestia. A mais simples técnica usada é a obtenção de novas mudas, é a divisão de touceira, se consiste em a planta ser cortada e aí esses pedaços se desenvolverem sozinhos. Outro método usado é a estaquia, que ela se consiste em que uma estaca, que é um pedaço do caule cortado, ser plantado sozinho e que ele vai crescer e gerar folhas e raízes sozinho. Bom, agora eu vou falar sobre a seiva mineral e a seiva orgânica. As raízes das plantas geralmente ficam dentro do solo e com isso elas conseguem água e as sais minerais que a planta necessita. E essa mistura de sais minerais e água é chamada de seiva mineral, que ela flui da raiz até as folhas através de minúsculos tubos que ficam no interior da planta. As folhas d'água é necessária para que a planta consiga realizar o processo de fotossíntese, que permite ela produzir o seu próprio alimento. O gás carbônico também é necessário para a fotossíntese, que ele vem através do ar atmosférico e entra na planta através de minúsculos orifícios. E a seiva orgânica, que é a mistura de água, açúcar e outras substâncias que é produzida. Oi gente, eu sou Davi da Silva Costa, do oitavo ano B, e hoje eu vou falar sobre o sistema vascular das plantas. O sistema vascular das plantas é composto pela xilema e floema. A xilema é responsável por fazer o transporte da água e sais minerais, que é chamado de seiva mineral, que flui da raiz até as folhas. A floema é responsável por fazer o transporte da seiva orgânica das folhas para as outras partes da planta. Agora eu vou falar sobre a classificação das plantas e os seus critérios. O critério de presença de sistema vascular. Plantas que não possuem um elaborado sistema condutor de água são chamadas de plantas avasculares. Plantas que possuem um elaborado sistema condutor de água são chamadas de plantas vasculares. Bom dia, meu nome é Pedro Henrique Souza Moraes. Eu faço parte da turma do oitavo ano B e hoje eu vou apresentar um trabalho de ciências do capítulo 6, reprodução sexual e assexual de plantas. Falar sobre a parte 7 e 8. Bom, a parte 7 fala sobre plantas e órgãos avasculares. Como um belo exemplo, nós podemos usar o músculo.
Musgo é uma planta pequena, porém em conjunto forma-se uma crosta de planta que assemelha-se muito a um tapete verde aveludado. Ela também é conhecida por não possuir frutos, flores ou sementes, sendo assim que a reprodução ocorre por meio de esporos que são lançados ao ar e assim formando uma nova espécie. Bom, elas são plantas avasculares. Avasculares significa que ela não possui sistema vascular. É bem simples. Bom, vamos para a parte 8. Parte 8 fala sobre plantas pteridófilas. Pteridófilas são plantas similares às plantas biófitas. Elas também não possuem sementes, flores ou frutos. Porém, elas sim possuem sistemas vasculares. E essa é a sua única diferença. Meu nome é João Henrique Souza Moraes. Hoje vamos apresentar um trabalho de ciências que aborda o capítulo 6 do livro. Hoje, os capítulos 6 falam sobre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada das plantas. Hoje eu vou abordar o tema 9 e o tema 10. Mas antes disso, vamos falar sobre duas palavras que são importantíssimas para a gente conseguir entender tudo. Bom, a primeira é os escóbicos e a segunda é as gametas. Os escóbicos, que pode ser feminino ou masculino, são plantas férteis que apresentam os giriporôngulos e os megaporôngulos. Já as gametas são células especiais que contêm a metade do número do cromossomo 23 presente nos organismos. Bom, sabendo disso, vamos falar sobre o capítulo 9, que são os gimnospermas, plantas com sementes que não apresentam flores e nem frutos. Um exemplo disso é que existem muitas plantas que se reproduzem por meio das sementes, mas elas não apresentam nenhum tipo de flor e nem uma formação de frutos, né? Um exemplo disso é a tão conhecida pinha, o pinheiro, né? Ou as araucárias, que são plantas que não produzem nem frutos e nem eles apresentam nenhum tipo de flores, né? E a reprodução dessas plantas é bem simples, como isso ocorre. É por conta dos escóbicos da planta masculina, que ele vira-se pólen, que este é levado pelo vento e acaba atingindo os escóbicos da planta feminina, que com essa consequência ocorre uma polinização, que em seguida ocorre uma fertilização ou uma fecundação. E é isso. Agora vamos falar sobre o tema 10. Dando seguimento ao tema 9, vamos abordar o tema 10, que são as gimnospermas. São plantas com flores, com semente e com frutos. Primeiramente, precisamos saber qual é a função de uma flor. A função de uma flor é a reprodução assexuada, que também não ocorre só em animais, podem estar presentes em algum ciclo de vida de outros seres vivos, como as plantas, os fungos ou os prótitos. Bom, a maioria das plantas, em algum momento de sua existência, elas vão apresentar algum tipo de flores, a maioria, né? E também, a maioria das plantas, elas são do tipo angiospermas. O que são isso? São plantas que se reproduzem por meio de sementes que estão protegidas por algum fruto. Um exemplo disso é a própria laranjeira. Bom, o tema 10 é bem simples, ele só fala sobre qual é a função das flores e como ocorre a reprodução desse tipo de plantas, os angiospermas. Bem diferentemente do tema 9, que fala sobre os gimnospermas, que a reprodução deles são bem mais complexa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E o meu tema abordado foi o tema 9 e o tema 10 do capítulo 6 do livro, reprodução assexuada e reprodução sexuada das plantas. Bom dia, meu nome é João Henrique Souza Moraes. Hoje eu vou apresentar um trabalho de ciência juntamente com a minha equipe. Bom, antes de começar, precisamos saber sobre desgraça. Merda.